Boa noite, gente. Essa live é continuação da live anterior, onde eu falei que concluí a leitura do livro chamado na Bíblia de Antigo Testamento, né? Ou como aqui nesse site bibliaonline.com.br está como Velho Testamento. Então, essa live aqui é para dizer para vocês. O título dela é o Antigo Testamento perdeu a validade? Então vamos ver aqui se tem sido dito que o Velho Testamento agora é velho, que ele está inválido, ultrapassado e superado por causa do Novo Testamento, que depois que Jesus veio, então não precisa seguir nada do Velho Testamento. Vamos ver aqui a continuação, igual eu li para vocês na live anterior, o capítulo 1 de Mateus, né? Vamos dar uma olhada então no livro Novo Testamento, rapidinho, para ver se ele fala alguma coisa que realmente faz o pessoal acreditar nisso. Que ele invalida o Primeiro Testamento, que Jesus veio, e aí, então, tudo que está escrito no Primeiro Testamento já perdeu a validade. Vamos ver. O primeiro livro do Novo Testamento é Mateus. Então, na live anterior, eu li o capítulo 1 para vocês, que é a genealogia de Jesus, né? Agora vamos ver aqui no capítulo 2. Logo no capítulo 2 do início do livro Novo Testamento, já fala para vocês uma prova de que não foi invalidado o Primeiro Testamento com a chegada de Jesus. Vê. E tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram: em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Profeta, você sabe, lá no livro dos profetas, no Primeiro Testamento, né? Que ele é um mensageiro de Deus. Deus fala através deles, dessas pessoas escolhidas por Deus. Por isso que eles falam, assim diz o Senhor. Porque eles vão falar o que Deus mandou eles falarem, é uma mensagem. Então, no Primeiro Testamento, vou abrir aqui outra aba, para a gente não sair dessa aqui, ó. No Primeiro Testamento, aqui você vê, ó, a Torá, né, que são os 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois vem os outros livros todos. E aqui os profetas, olha só, começando em Isaías, Jeremias, vai vendo quantidade de profeta. Então o profeta profetiza, porque ele está trazendo uma mensagem de Deus, o próprio Criador. Muitas vezes esta mensagem é para os tempos atuais lá, que eles estavam vivendo, muitas vezes é para o tempo muito além do tempo que eles estão vivendo, como por exemplo o sonho que Daniel interpretou pela graça de Deus, o sonho que teve o Nabucodonosor, não é? Foi para o futuro, muito futuro, que é nos tempos do final dos tempos, né? Então, gente, profeta é
mensageiro de Deus, muitas vezes para aquele tempo e muitas vezes para o tempo muito superior ao que eles estão, muito além, né? Então, gente, vocês têm que ver, eu tô dando uma olhadinha aqui para mostrar para vocês aqui onde que é que tem o sonho, né, de Nabucodonosor, qual capítulo, porque eu não tinha imaginado falar sobre este sonho. Aqui, ó, tive um sonho, eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar. Então, olha, gente, o nome original do Daniel, que é israelita, é Daniel mesmo. É que quando o Nabucodonosor invadiu Israel e levou cativos os israelitas, né, muitos deles, ele trocava o nome das pessoas, dos lugares que ele conquistava, né, invadia e tal. Então, é uma forma de fazer a pessoa perder a identidade com o país dela, com a origem dela. Então, o nome que ele colocou lá no Daniel foi esse aqui. E ele mesmo diz, segundo o nome do Deus dele, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho, dizendo. Aí ele está falando, Daniel, vamos dizer, é esse nome que ele colocou nele aqui. Mestre dos magos, pois eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Diz-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Eis, pois, as visões da minha cabeça, estando eu na minha cama. Eu estava assim olhando e vi uma árvore. Esse sonho aqui é o da árvore, no meio da terra, cuja altura era grande. Então, esse aqui é o sonho que ele teve da árvore, que Daniel interpretou pela graça de Deus, que era uma coisa que ia acontecer com ele mesmo. Vocês têm que ler aqui o capítulo 4, ou depois eu faço para vocês uma live sobre isso, pela graça de Deus. Mas o sonho a que eu me refiro, que o Daniel interpretou pela graça de Deus e ninguém estava conseguindo, era aquele sonho, quer ver, ó? Vou achar aqui rapidinho. Aqui, ó. E logo no segundo capítulo. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse, tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em aramaico, ó rei, vive eternamente, diz o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus, o assunto me tem escapado. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas com monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Olha isso, gente. O Nabucodonosor teve um sonho, ficou perturbado com ele, chamou o pessoal para interpretar o sonho e queria que eles também soubessem qual era o sonho que ele teve. Aí eles disseram, responderam segunda vez e disseram, diga ao rei o sonho a seus servos e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse, percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado. De modo que, se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será vossa. Tal. Aí ele ficou bravo lá e tal, e foi seguindo, e saiu o decreto,
segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos também, né? Para que fossem mortos, porque ele decidiu isso, que ninguém sabia o sonho dele e tal, e não sabia interpretar, e ele tomou essa atitude. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, o Daniel que disse a Arioque, tá, gente, capitão do rei, por que se apressa tanto decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, que eram também israelitas. Esses três aqui foram aqueles que não adoraram a estátua de Nabucodonosor, e Nabucodonosor mandou jogar eles na fornalha ardente e cheia de fogo e 7 vezes mais forte, e eles não sofreram mal algum, foram livrados por Deus, tá? Então, o Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso, né, contou o caso para Ananias, Misael e Azarias, que eram seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel dizendo, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Glória a Deus. E ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Então entendam, gente, toda a sabedoria vem de Deus, tá? Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Glória a Deus. Ó Deus de meus pais, que é de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Glória a Deus. Por isso Daniel foi ter com Arioque, que era o capitão lá, né? Ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim, não mates os sábios de Babilônia. Introduze-me na presença do rei e declararei ao rei a interpretação. Veja, Daniel não pensou só nele, ele pensou em todo mundo. Ele pensou em todo mundo que ia perecer lá com esse decreto do rei, que estava nervoso porque ninguém interpretava e nem falava para ele, fazia ele lembrar do sonho totalmente. Vê que legal. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim, achei um homem dentre os cativos de Judá. Os cativos de Judá, tá? Aqueles que o rei Nabucodonosor, né, tinha levado cativos para lá, a Babilônia. O qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar. Podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Entendeu, gente? Nos últimos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Aí agora ele vai contar o sonho para o rei Nabucodonosor e depois vai interpretar. Eu vou aproveitar depois e colocar na descrição o link do Padre Jonas, fundador da Canção Nova, que fala justamente sobre esse sonho aqui dos últimos dias. E aí vocês vão ver, tá? Muito legal, é um vídeo pequeno, mas muito legal, e eu vou deixar o link na descrição para vocês acompanharem, tá bom?
para vocês saberem aí desse sonho do Daniel. E esse é o capítulo 2, e vocês vão lá e leem a Bíblia, leem o sonho, leem a interpretação, e depois vocês vão lá no capítulo 5 de novo, para poder saber do outro sonho que o Nabucodonosor teve, que esse era para ele mesmo. Deixa eu ver se é aqui no 6, no 5 mesmo. Sonho da árvore. Aí você lê Daniel inteiro, que aí você vai ver. O sonho da árvore era para aquele tempo, e aconteceu com Nabucodonosor mesmo. E esse outro, que eu acabei de ler para vocês no capítulo 2, esse outro sonho é para os últimos dias, igual ele estava dizendo ali, tá bom? Então, você vê profetas também falam, quando o Senhor Deus, ele mostra o que vai acontecer em sonhos ou por profetas. Você vê aí o profeta Jeremias, Isaías, né? Maravilhosos, Joel, Jonas, que Deus mandou lá na cidade de Nínive para avisar aquelas pessoas que, se elas não se arrependessem, parassem de fazer as coisas que elas estavam fazendo, ele ia destruir a cidade. E todo mundo se arrependeu, pediu perdão, parou de fazer, e aí o Senhor Deus não destruiu a cidade. Olha como Deus é maravilhoso e misericordioso. Eu também vou deixar esse link para você do filme de Jonas, muito bom, você vai gostar, é muito importante você estar em contato com essas histórias maravilhosas da Bíblia, que narram como Deus nos ama, como Ele tem misericórdia por nós, como Ele dá chances incontáveis para a gente se voltar para Ele, se voltar para o caminho certinho e parar de se distrair aí com o mundo, que nem um bebezinho no berço que fica distraído com aqueles brinquedinhos lá que puxam para o abismo. Então você tem que seguir aí a luz que Deus nos deu, que é a Torá, a palavra dele, né? Leia a Bíblia inteira, que mostra o caminho certo que a gente tem que seguir para não cair nas armadilhas, tá? Que levam para o pecado, e o pecado escraviza, tira a paz da pessoa, né? Então é bom você andar direitinho no manual de instruções, que é a Bíblia, que o Criador deu pra gente. Ele é que criou a gente, ele que criou o mundo, ele que nos deu a vida, nos dá a vida, nos sustenta a vida. Então, ele ainda nos deu as instruções pra gente saber viver, né? É que nem assim, você compra um computador e aí você pega o manual de instruções do fabricante para você saber como é que usa o computador certinho, para você não estragar o computador, para você tirar o maior proveito de todos os recursos que esse computador oferece. Então, da mesma forma, Deus nos criou e nos deu o manual da vida. Ele entregou esse manual para os israelitas para que eles aprendessem, seguissem e ensinassem ao mundo. Você vê aí que Jesus nasceu em Israel, não foi no México, nem na Austrália, nem no Brasil, foi lá em Israel. Porque em Êxodo 20 você vê que o Senhor Deus transformou Israel na nação sacerdotal, que é para ensinar e seguir a palavra dele, as instruções da vida. Então, leia a Bíblia, é maravilhoso, tá, gente? Então, eu vou deixar para você 2 links, o do Padre Jonas, explicando aí o sonho do Daniel, do Nabucodonosor, que o Senhor Deus deu a interpretação para o Daniel, né? E que é para os últimos dias, e também o filme de Jonas, que foi lá em Nínive, avisar lá que o Senhor Deus mandou para ele se arrepender, para a cidade não ser destruída. E eu vou deixar um link meu também, chamado assim, o exemplo de Nínive para o mundo inteiro. Por quê? Porque nós não somos israelitas, nós não nascemos em Nínive e tal, mas somos pessoas como eles. Então, veja o que eles estavam fazendo errado e que o Senhor Deus mandou parar. Vê se você está fazendo alguma daquelas coisas e pare também, porque Deus tem misericórdia. Aproveita a chance que Ele está te dando para parar e para seguir o caminho certo, para ficar tudo certo, porque Deus é maravilhoso. Seguir o caminho que Deus manda é maravilhoso, só dá alegria, tá bom? Só dá tudo de bom. Deus ensina pra gente as leis dele para o nosso bem, entendeu? É muito legal lá.
as instruções que Deus nos deu na Bíblia, o manual de instruções da vida maravilhosa que o Senhor Deus, que nos ama, para a gente ter uma vida maravilhosa, cheia de alegria, é para o nosso bem, gente. É para nos livrar aí das arapucas do pecado, que fica toda enfeitadinha do lado de fora, né? E que na verdade não presta, não. É o mel que se transforma em fel. É que nem aquele queijo maravilhoso, caríssimo, que a pessoa coloca lá na ratoeira. Aí o rato vai atrás do queijo e se ferra lá com a ratoeira. Então, nada de ficar achando que ficar encantadinho, com bonitinho, engraçadinho, coloridinho, com chucalinho, para você se distrair e achar que é bom, não, hein? Mantenha a sua atenção nas leis de Deus para você ficar sempre livre e feliz. Então, vamos lá, continuar a leitura aqui do Mateus 2. E eles lhe disseram, em Belém, eles quem? Os reis, né? Os 3 reis que estavam querendo saber se era ali que o Senhor Jesus nasceu, que ele está lá. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Aproveito para dizer a vocês o seguinte. Você viu que eu falei Senhor Deus, depois falei Senhor Jesus? Olha, presta atenção. Jesus é muito legal. Esse livro aqui começa aqui no Novo Testamento, Mateus 1, a gente está aqui no Mateus 2. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias. Jesus, eu creio que ele veio pela misericórdia de Deus conosco. Entendeu? Jesus, o Senhor Deus mandou Jesus para ensinar ao mundo que ele existe, que ele é bom, que ele é misericordioso, que é para a gente seguir as leis dele. Mandou o Senhor Jesus nos ensinar as leis dele, falando o que elas são. E ensinou tudo, tem aquelas parábolas maravilhosas, tem aqui o Segundo Testamento para você ler na Bíblia. E você sabe, você conhece Jesus, o mundo inteiro conhece Jesus, mas o próprio Jesus disse que o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Então, lembre-se, o primeiro mandamento é adorar apenas a Deus. Você tem que entender que Jesus é maravilhoso, ele é filho de Deus e veio porque Deus nos ama e tem misericórdia de nós. E enviou Jesus para falar sobre ele, ensinar as leis dele, né? E seu sacrifício, por isso ele chama Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Mas, por favor, não fiquem adorando Jesus. Jesus é o caminho até Deus. Deus é um, é só um Deus verdadeiro que existe, é o Deus do qual a Bíblia fala, que criou tudo. Lá logo em Gênesis você já vai ver, capítulo 1, primeira linha já está falando tudo. Deus é que criou tudo, só tem um Deus, tá, gente? Então ame Jesus, adore a Deus, ame a Deus, sirva a Deus, porque sabe, se não fosse pela vontade de Deus, Jesus não teria vindo aqui, tá bom? Então, é assim. Só há um Deus e não há outro, tá bom? E ele é o que fez o céu e a terra e nos ama. E é maravilhoso, misericordioso. Foi ele que abriu o mar, fez de Moisés um instrumento para a misericórdia dele, para os israelitas. Tem que ler a Bíblia, gente. Então, olha só. Falar nisso, você pode ouvir padre, pode ouvir rabino, pode ouvir os professores da Bíblia, mas também leia a Bíblia você mesmo. A Bíblia está na internet, a Bíblia está em todo lugar, impressa, você pode ter a Bíblia em todos os idiomas. Leia também e ouça vários rabinos, vários professores, vários padres, vários pastores, mas leia a Bíblia, tá bom? E os filmes também. Se você ler a Bíblia, você vai saber se o filme que fala a história de Moisés está falando certo, se o filme que fala a história de Jesus está falando certo, tá bom? Leia a Bíblia. Então, vamos lá. E tendo nascido Jesus em Belém, né? Vamos começar de novo. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo.
E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Agora ele vai ler o que está escrito pelo profeta, ó. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Entende? Isso o Senhor Deus falando, mandando aí o profeta falar essas palavras. Então, todas as nações são de Deus, o mundo todo é de Deus, tá? E ele enviou o guia, tá bom? Jesus é o Salvador, porque Deus mandou ele vir fazer isso, ok, gente? Deus é um e não há outro. Então, Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse, ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação, avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Então eles conheciam a profecia, e aí eles viram a estrela e foram visitar, porque assim eles sabiam que tinha nascido o rei dos judeus, tá? Então, pensa, eles sabiam da profecia. Tá legal? E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo, levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, quer dizer, o José, tomou o menino e sua mãe, a Maria, de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, do Egito chamei o meu filho. Então você vai vendo aí o Segundo Testamento, e você vai, depois que você lê o primeiro, tá? Depois que você lê o primeiro inteiro, que pela graça de Deus eu fiz isso, o que acontece? Você vai lendo o Segundo Testamento e vai percebendo, oh, isso foi falado aqui, oh, isso foi falado aqui, oh, isso foi falado aqui, entendeu? Então, Jesus mesmo disse, eu não vim anular a lei, eu vim cumprir. Quer ver, ó? Eu vim cumprir. Vamos ver se vai sair aqui a coisa, olha, ó, em Mateus capítulo 5, Jesus está falando. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. O que é abrogar? Vamos ver aqui o dicionário. O que é abrogar? Significado. Tcharam. Abrogar é suspender. Olha, por que está em espanhol? Revogar, abolir, tá? Então, ele veio abolir a lei, não. Ele está falando, não penses, não penses, não deduzas, não aches que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim revogar ou destruir ou abolir, mas cumprir. Então, ele veio cumprir, por quê? Aqui estão as profecias, né, gente? Que Deus mandou todos esses profetas falarem, tanto para aquele tempo, para o tempo posterior. E aqui mesmo Deus fala que ia fazer
aliança com as pessoas, colocar a lei no coração delas. Gente, tem que ler a Bíblia, é tão maravilhoso, tá? Então era isso que eu queria falar. Conforme próprio Jesus disse, ele não veio abolir a lei, mas cumprir, tá bom? Ele veio cumprir, tá bom? Então, grave isso, o Primeiro Testamento não está anulado. Agora, deixa eu te mostrar aqui, porque adoras a mim. Tem ainda aqui, eu acho que em Apocalipse, adore só a Deus. Aqui, ó. Ao Senhor Deus adorarás e só a ele servirás. O próprio Jesus, gente, falou várias vezes, isso está em Mateus 4, quando ele foi tentado, né? Ele fala sobre Deus o tempo todo, ele ensina sobre Deus. Ele diz: Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Você vê aí que ele manda adorar Deus o tempo todo, ele não fala para adorar ele nunca, tá bom? Olha, está em Hebreus: e todos os anjos de Deus o adorem. Porque há um só Deus, aqui ó, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem, né? Nasceu pessoa, nasceu homem, nasceu nesse mundo. Então é lindo demais, você tem que ler, tá bom? Você tem que ler, perguntar, se interessar, estudar, tá bom, gente? Aqui, ó. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, está em Reis. E Jesus repete isso, essas palavras, esse ensinamento o tempo todo, tá? Então é isso aí. Quero achar aqui uma frase que tá falando: adore somente a Deus. Deixa eu procurar aqui na internet. É assim, porque adoras a mim. Adore somente. Aqui já tá até a frase, né? Tá na Bíblia, eu gosto da Bíblia online. Bíblia online. Aqui. Olha só. Gente, cadê a pesquisa? Está online, não é essa.com.br, não. Adoração .com.br. Deixa eu ver se tá aqui para baixo. Impressionante que não tá saindo essa pesquisa sozinha. Tem vários, tá saindo várias outras passagens da Bíblia. Mas você tem que ler a Bíblia, os Salmos. E interessante é que não saiu aqui, sempre sai aqui a pesquisa, o nome, o versículo. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver se tá.
Mostra o capítulo, mostra que livro. Lucas 4:8. Se não me engano, estava em Apocalipse. Olha só, gente. Vamos ver esse aqui. Olha aqui. Tem muitos sites na internet para você ler, perguntar, entender, interpretação. Tem uns que tem muita propaganda, assim. Ó, Isaías, ó Senhor, Tu és o meu Deus. Isaías é um dos profetas, está no Primeiro Testamento. Exaltar-te-ei e louvarei o teu nome, porque fizeste maravilhas. Os teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Agora, João já é do Segundo Testamento e ele fala a mesma coisa. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O João era um dos apóstolos e você sabe que eles contavam o quê? Escreviam o quê? Davam testemunho do que Jesus dizia. Então, é isso que Jesus ensinou. Samuel está no Primeiro Testamento. Portanto, grandioso és, ó Senhor, porque não há semelhante a ti, não há outro Deus senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. Em Romanos, Paulo que escreveu, né, carta aos Romanos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente, amém. Eu acho que eu não estou achando o que eu queria mostrar para vocês. Salmos e João, para aqui. Vou tentar achar até aqui. Está em Apocalipse, se não me engano. Então, olha só, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. E são sustentadas, né, assim, gente, Senhor Deus que sustenta tudo, tudo existe pela vontade dele, né? Graças a Deus. Ó, temam a Deus e deem glória a ele, pois é chegada a hora em que ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E eu estou procurando essa frase que eu falei. Achei, ó. Ó, eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Entendeu, gente? Então, adore somente a Deus. Jesus mesmo ensinou isso, falou esta frase, essa lição, essa verdade várias vezes. Por isso vocês têm que ler a Bíblia com calma, com tranquilidade, pedindo a Deus sempre para iluminar, para vocês entenderem. Eu também não sou padre, não sou estudiosa da Bíblia, sou uma pessoa né, sem entendimento, assim, sem estudo da Bíblia profundamente assim, mas eu estou conversando com vocês sobre isso, porque se é possível para mim, é possível para vocês, porque Deus ama a todos e Ele nos deu o livro de instruções porque nos ama, porque quer que a gente viva muito direitinho, tá bom? Quer você seja padre, rabino ou uma pessoa que não é estudiosa
minuciosamente da palavra de Deus, você também pode ler, pode orar. E se você não sabe ler direito e acha que não vai entender, peça entendimento a Deus, que mesmo sem ler, Ele vai tocar o seu coração para que você tenha na sua consciência o certo e o errado e fique sempre no caminho do certo, da ética, da bondade, tá bom? Da humanidade, da honestidade. Porque Deus ama a todos. Ama você, ama a mim, ama a todo mundo, todas as criações dele. E ele é maravilhoso, tá bom? Então eu vou deixar aí os links que eu falei para você. E se eu lembrar de outro, para você também aprender mais um pouquinho, eu vou deixar também. Assista tudo, tá bom, gente? Aplica o seu tempo no que realmente importa. E o que realmente importa? Aprender sobre Deus, porque Deus é o que realmente importa. Nele, a nossa riqueza, Ele nos deu a vida e nos sustenta a vida pela graça e misericórdia dEle. Então é isso aí, grande abraço, espero ter contribuído em algo positivo, útil para você, para que a sua vida seja cada vez melhor. Contribuir para a sua conexão com Deus é o meu objetivo. Grande abraço e Deus te abençoe.